CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. E no quadro CBN Saúde de hoje, nós vamos falar sobre uma síndrome rara que está ligada à Covid-19, a Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica, SIMP. De acordo com dados do painel Mais Saúde, a faixa etária que corre mais risco de desenvolver a síndrome está entre 0 e 19 anos. Essa semana foi confirmada a morte de uma menina de 15 anos que teve essa síndrome. O óbito ocorreu em outubro do ano passado, mas só agora veio essa confirmação. E sobre essa síndrome, a gente conversa agora com a gerente técnica de influenza e doenças respiratórias da Secretaria Estadual de Saúde, a Lívia de Mello. Lívia, muito bom dia. Obrigada por atender a CBN Campo Grande e falar com os nossos ouvintes. Bom dia. Lívia, a gente começa a entrevista perguntando como que surge essa síndrome, como é que começam os sintomas? Então é assim, é uma síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, porque pega essa faixa etária de 0 a 19 anos. Ela é uma síndrome que demonstra gravidade, parecida com uma síndrome de Kawasaki, que já era mais conhecida do meio médico, né? E ela ainda tem um espectro clínico desconhecido. Então, existem relatos, né, alguns relatos na literatura de manifestações como uma febre persistente, uma febre que não passa, hipotensão desse paciente, comprometimento de múltiplos órgãos. Então, quando a gente pega um paciente suspeito de Covid, com clínica de Covid, que manifesta essa febre persistente, essa hipotensão, esse comprometimento de órgãos e umas taxas elevadas de inflamação, a gente já começa a pensar nessa síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica. Então, ela hoje está, a gente fala, potencialmente associada à Covid. Então, nós temos visto relatos de que pacientes de Covid têm manifestado nessa faixa etária esse comprometimento e essa síndrome. E é por isso que o Ministério instituiu como um caso de investigação e de notificação. E nós podemos dizer que essa síndrome, ela é nova ou já se conhecia ela antes da Covid-19? Então, ela é uma síndrome muito parecida com uma já existente, que é a que eu citei, a de Kawasaki, só que a de Kawasaki não tinha associação com um vírus que é recente, né, de 2019, que é a Covid. Então, hoje ela está sendo investigada se ela tem essa associação ou não com a Covid-19. Então, é muito preliminar a gente dizer que sim, ela é voltada à Covid-19 apenas, mas em âmbito nacional nós temos investigado pacientes Covid positivo por exame de RT-PCR ou por sorologia e que desenvolvem nessa faixa etária esses marcadores inflamatórios, hipotensão, febre e outros critérios. Era sobre essa faixa etária que eu ia perguntar, se já se sabe por que está atingindo mais essa faixa etária? Não se sabe exatamente, mas a gente tem sempre uma definição, né? Tudo que começa, que é novo e que se começa a investigar, ele precisa ter uma definição. Então, foi definido pelo Ministério da Saúde com base nas poucas literaturas de que acomete mais essa faixa etária pediátrica. Por isso que foi definido 0 a 19 anos para ter um corte ali do que a gente investigar. E quais são os sintomas que a gente precisa estar atento? Eu não estou te ouvindo. E agora? Agora está me ouvindo? Isso, estou. Quais são os sintomas que a gente precisa estar atento em relação a essa síndrome? Então, primeiro os sintomas de gripe, né, que a gente já associa a uma suspeita de Covid, porque esse paciente precisa ser positivo para Covid, para a gente poder se atentar a esses outros critérios de agravamento. Então, primeiro ele tem que iniciar com essa síndrome respiratória, essa gripe, né, e que possa se pensar em Covid, ou até os sintomas mais específicos da Covid, que é a perda do olfato paladar. E aí, a partir de então, ele desenvolver essa febre que não passa, persistente,
ter uma queda de pressão, né, uma hipotensão, e o comprometimento de outros órgãos que vai ser visto já em internação, porque é uma síndrome, não é do paciente que está lá em casa se recuperando, é uma síndrome com sinais de gravidade, então são pacientes que internam por causa da Covid, e aí todo esse comprometimento é verificado em exames específicos, inclusive os marcadores inflamatórios. Era isso que eu ia perguntar. Se, por exemplo, a pessoa testou positivo para a Covid-19, já se sabe qual período depois que a gente pode saber se ela teve, se ela está com essa síndrome? Isso é muito pessoal, assim, depende muito da resposta desse paciente. Alguns pacientes de Covid têm uma evolução rápida, né? Em 7 dias já está recuperado, já não está assintomático, antes mesmo de terminar seu isolamento. Outros pacientes com 30 dias do diagnóstico de Covid ainda persistem com sintomas, ainda têm sinais de gravidade, internam por bastante tempo. Então, isso não tem um período que a gente possa afirmar, né? Então, esse paciente ele vai iniciar, muitas vezes, com sintomas leves, e isso pode se agravar até 30 dias depois ou mais. E o que acontece? A pessoa teve os sintomas, quais são as orientações? Ela já deve procurar uma unidade de saúde? Deve procurar assistência se não tiver alteração desse padrão respiratório, uma dificuldade para respirar, desconforto respiratório, sentiu que já não está só naquela gripe comum, precisa procurar atendimento o quanto antes. Quanto antes procurar assistência, vai ser tratado adequadamente, vai prevenir evoluções piores, né? E o que a gente não quer, que é o óbito. E atualmente, qual é o tratamento que tem sido utilizado nessa síndrome? A gente não tem um tratamento específico, são tratados sintomáticos, né? Tanto a Covid-19 não tem um tratamento específico, quanto a SIMP, é tratamento daquilo que o paciente apresentar naquele momento. Então, aquilo que aquele paciente estiver apresentando vai ser tratado, tratamento sintomático que a gente fala. Bom, e para finalizarmos a entrevista, eu gostaria de saber quais orientações que você poderia deixar para a população, em especial para essa faixa etária de 0 a 19 anos, que é o caso dessa síndrome. Então, a gente alerta os familiares, os pais, os cuidadores, avós, quem fica próximo dessa faixa etária, quem cuida dessas crianças, né, professores, enfim, que se atentem aos sintomas respiratórios, aos primeiros sintomas da Covid e principalmente a crianças nessa faixa etária, até pega aí adolescentes, né, ainda chama de pediátrico, mas pega até 19 anos, que não se recuperam facilmente, que tem esses sintomas de febre persistente, essa febre que não passa já tem que ser um alerta para nós. Então, a queda de pressão, né? E a gente precisa procurar assistência o quanto antes, e todos os pacientes com suspeita de Covid, confirmação de Covid nessa faixa etária e que apresentarem esses sintomas, eles vão ser avaliados, todo o corpo clínico do estado já está informado sobre essa síndrome, sobre a investigação e a necessidade de atenção, e ele vai ser investigado para síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica. Lívia, muito obrigada pela disponibilidade em falar com a CBN Campo Grande e também com os nossos ouvintes. Obrigada a vocês. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.